Olá, está no ar o Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Muito se fala, muito a gente debate aqui no Porto 360 a respeito de capacitação. E hoje eu trago ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores conhecedores desse tema chamado capacitação. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. João, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360 pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, Max. E agradeço demais a oportunidade de falar para um tema tão presente, né? Que é aquilo que você falou. Né? É um tema presente e é o futuro mesmo que a gente precisa realmente olhar com outros olhos, né? João, eu estava esperando o estúdio ficar pronto, né? Porque eu falei, cara, eu preciso ter uma oportunidade de bater um papo com o João para desmistificar essa questão da capacitação. Porque muita gente fala sobre capacitação, né? E necessariamente as pessoas ficam muito perdidas, né? Fala assim, pô, eu me capacito aonde, como, de que forma, de que maneira, para quê, por quê, para quem, né? Então as pessoas ficam em dúvida em relação a essa questão da capacitação. Se a gente for olhar, né, esse tema específico da capacitação no Porto de Santos, sendo bastante generalista, tá? Para que depois a gente vá se aprofundando. O que precisa ser feito, João? O que falta? Eu acho que a primeira coisa é a sua pergunta. A sua pergunta é uma pergunta inteligente, porque você não confunde capacitação com qualificação e não com treinamento. Exato. Porque ocorre muito das pessoas utilizarem as três palavras para o mesmo sentido, né? Qualificação seria a pessoa fazer uma faculdade, a pessoa fazer um curso, um ensino médio, um ensino técnico, e a partir dessa qualificação, ela faz uma capacitação. Capacitação é você pegar aquela pessoa que não tem experiência, que ela não conhece nada de porto. Aí você pega essa pessoa que já é qualificada, né? Aí essa qualificação, com o passar do tempo, ela está ficando cada vez mais exigente, né? É normal hoje em dia, em qualquer terminal portuário, a pessoa ter um cargo de média liderança se ela tiver uma faculdade, um ensino superior. O inglês. O inglês perfeito, né? E isso daí já tá se passando para nível operacional. Então, um operador já tem portos no Brasil e terminais portuários que já faz como recomendável, né, que a pessoa tenha um ensino superior. Então, quem tem um ensino superior, ele vai, quando vai concorrer a um cargo, ele sai na frente daquele que não tem um ensino médio. Então, a tendência é, daqui a alguns anos, esse recomendável passar a ser obrigatório, como era antigamente o recomendável ensino médio. Sim. Que para hoje, a pessoa para trabalhar em qualquer atividade, não é mais recomendável ensino médio. É obrigatório. É obrigatório. Só separar a caixinha para a gente poder entender e esclarecer para todo mundo que sempre nos assiste. Qualificação, a gente está falando ali da faculdade, perfeito, né? Ou ensino médio, ou um curso, perfeito. Ou uma ETEC com ensino médio. Então, assim, eu me qualifiquei, né? Sim. Mas isso não tem relação com a capacitação, ou seja, você está qualificado, mas você não está capacitado para exercer uma determinada função. Como se capacitar? Isso. A capacitação é aquele passo inicial. Então, nós desenvolvemos há bastante tempo uma trilha formativa. Eu ia entrar nesse ponto. Isso é muito legal. Eu conheci isso e é algo espetacular. Foi você que criou a trilha? Antes de você explicar o que foi a trilha, isso partiu de você, João? De onde veio essa ideia? Essa ideia da trilha já é uma ideia antiga, né? Eu trabalhei numa multinacional na década de 80 e já existia essa trilha lá. Quando eu vim para a área portuária, a estiva, né? Ela tinha uma carreira que o pessoal não chamava de trilha, mas era o sentido de uma carreira. Então, para você ter uma ideia, o estivador, para ele conseguir
ter a sua capacitação, a Marinha fornecia para ele várias capacitações. Então, ele só entrava no trabalho se ele tivesse um curso na época que se chamava atualização para estivador. Depois ele ia fazer motorista de empilhadeira de pequeno porte. Depois ele ia fazer motorista de operador de empilhadeira de grande porte. Então, existia uma trilha que não era chamada por trilha, né? Que as coisas hoje em dia, cada vez que o mundo vai evoluindo, as mesmas coisas se tornam, se repaginam com outro nome, né? Então, você vê aí o ESG mesmo, né? Que, poxa, mas a governança... Pô, se você não tiver a governança na sua empresa, você não vai conseguir progredir com a sua empresa, né? Sem dúvida. Taxa de retorno sobre o investimento, né? Agora tem uns nomes em inglês aí que é a mesma coisa. O que é? Você vai investir um dinheiro na sua empresa, ela tem que ter um retorno, né? Mínimo para você ter um negócio, aquilo que você né? planejou. Então, esse negócio de equidade, né? A equidade hoje, ela traz retorno financeiro, porque se não existisse retorno financeiro na equidade, não existiria equidade, né? Então, as pessoas... poxa, mas... Hoje em dia, os grandes especialistas falam de uma maneira muito inteligente, né? Quem não tiver equidade na sua empresa, quem não tiver isso, quem não tiver um olhar diferente, não vai sobreviver. Não vai sobreviver porque não vai ganhar dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de outra coisa. E posso confessar uma coisa, João, se você me permitir? Né? Em certa oportunidade, nessas nossas rodas de conversa, né? Uma das pessoas me disse, falou, poxa, Maxwell, você, o João da Icatep, aí nomeou mais outras pessoas lá, falou assim, poxa, vocês sempre olham a questão do lucro. Eu falei, ué, mas... como é que a empresa sobrevive sem o lucro, né? Eu acho que não existe faz isso. todo sentido, né? E se você capacita, se você está buscando bons profissionais, é para que você venha aumentar a tua produtividade para que você tenha mais lucro, né? A gente demoniza o lucro, a gente está fugindo um pouco do tema da capacitação, mas eu acho que é importante a gente olhar pelo lado do negócio, né? O lado do business. O lado do business, claro que sim. Porque o brasileiro quer ir na tua empresa, quer fazer um curso, mas quer ir de graça, né? Ele quer um desconto que é impossível de dar. E a pessoa não entende que o mundo está mudando, né? Então, hoje em dia, a empresa... O que o mundo quer? Quando não é nem a empresa. O mundo quer o quê? Aquele profissional qualificado, capacitado, né? E aí que dê resultado. E que dê resultado. E aí o treinamento, ele vai ter o treinamento dentro da empresa. Então, isso aí é desde que o mundo é mundo, né? Quando muitas vezes as pessoas falam no trabalhador portuário, muitas vezes as pessoas não sabem o que falam. Então, lá na estiva, na década lá de 70, de 60, você fazia todos os cursos da Marinha e depois você ficava trabalhando 6 meses em treinamento. Aí, após você ficar 6 meses em treinamento na estiva, como existia na Companhia Docas também, isso não é só estiva. Hoje mesmo, eu estava conversando com um amigo em comum, que é o Guilherme, do Sindogesp, ele esteve na empresa agora de manhã, eu estava conversando com ele, saiu esse assunto. Eu falei, cara, as coisas que se faziam antigamente estão mudando de nome, né? On-job training. O que é on-job training? É você pegar o cara e colocar o cara no trabalho. Não tem muita coisa o que falar, né? Eu adoro o João por causa disso. Né? O João ele é uma enciclopédia de conhecimento. E é verdade. Não é verdade. Eu até quero confidenciar aqui. Às vezes eu passo ali pela perimetral, paro ali na porta da Icatep, né? E eu subo lá para tomar um café e a gente bater um papo, né? Claro. Porque eu quero conhecer, quero absorver, porque o João sempre tem não é. algo a É uma questão lógica, né? O famoso PDCA, né? Plan, Do, Check, Action. Porra, isso aí... Aí você vê os caras 7 Sigma, 6 Sigma, cada vez muda de nome os negócios, né? Mas no fundo é isso. No fundo é retorno sobre investimento, né? Claro. Então a motivação que a pessoa tem para ela correr atrás de uma capacitação, de uma qualificação, é exatamente ela conseguir um melhor emprego, ela conseguir uma melhor colocação. E as pessoas têm que entender que o processo de treinamento, né, que você faz uma qualificação, depois você faz uma capacitação, o processo de treinamento é um processo contínuo.
Então, ainda mais em equipamento, cada vez que você lança um equipamento novo, cada vez você vai ter que ter treinamento, você vai ter que fazer reciclagem, você vai ter que lembrar aquela pessoa que trabalha em equipamento, que é o nosso business, que a partir do momento que você faz uma função repetitiva, a tendência natural da pessoa é dar aquela amolecida, né? Claro. Ah, poxa vida, né? Eu passo embaixo de carga suspensa faz 100 anos, eu ouço isso muito do trabalhador portuário. Poxa, nunca caiu nada na minha cabeça, né? E o porquê que eu tenho que agora, né, usar o capacete? Por que agora eu tenho que fazer isso? João, Porque me permite te cortar e fazer um recorte. Eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente estava conversando, porque eu estava pensando aqui, né? E é algo que eu até coloquei no meu livro, né? Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Porque é algo bem sério, né? É algo bem sério, porque eu sempre investi na minha carreira, né? Eu sempre investi em mim mesmo, né? No Maxwell. Então, eu nunca deixei de fazer um curso porque a empresa não me pagou aquele curso. E se eu acreditava que aquilo era importante para minha carreira e para mim, eu viabilizava aquilo, né? Mesmo que muitas vezes eu não tivesse recurso para fazê-lo, mas eu ia buscar maneiras ou formas ou parcelamentos para que eu fosse investir na minha carreira. As pessoas normais são assim, né? E aí, exatamente, eu quero entrar nesse ponto. O investimento na tua carreira, ele tem de ser feito pela empresa ou o profissional tem que buscar investir na carreira dele, né? Qual é a visão, eu não sei se é correta, né? Mas qual a melhor delas? Como é que você enxerga isso? Porque no meu entendimento, eu acho que o profissional tem que buscar a capacitação dele, né? Eu acho que não é a responsabilidade da empresa. Pelo menos é o meu entendimento. Talvez eu esteja errado. Não, né? não. O que acontece é que as coisas mudam, né? As pessoas, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender, os trabalhadores precisam entender que as coisas mudam, né? Então, no primeiro instante, quando a gente começou, né, lá atrás, a gente está nesse negócio desde 99, quer dizer, já é bastante tempo. Então, quando a gente iniciou, não existia uma mão de obra. Então a empresa, ela nos contratava. Então, a gente fez vários tipos de serviço para todos os terminais aí. O que é legítimo e continua acontecendo, é legítimo. Em menor número, né? O que está acontecendo agora é que, muitas vezes, pela própria advento, por exemplo, dos simuladores, né? Que quando eu comecei não existia simuladores. Então, os terminais, por exemplo, para treinar um operador de RTG, demorava 1 ano para a pessoa treinar um operador de RTG. 1 ano a pessoa Além do ficava custo, lá. né? Porque você tinha que parar o equipamento para poder dar o treinamento. Exato, e você não tinha treinamento, né? Certa feita, nós fizemos um projeto por um grande terminal aqui em Santos, e aí o presidente me chamou e falou: João, como nós vamos fazer? Eu falei: olha, nós vamos fazer uma parte teórica, depois nós vamos primeiro capacitar, depois a gente vai fazer um treinamento. Nessa capacitação, a gente vai ensinar a pessoa a matar balanço, a pessoa a fazer a translação do equipamento, a fazer isso, todas as competências, só que isso daí vai demorar 40 horas. Depois, a gente vai passar ele por cenário do RTG para trabalhar on-job. Então, dentro de um terminal, você tem diversos tipos de serviço: recebimento de carga, fazer reposição, abastecer navio. Tem serviços que não necessitam de uma produtividade tão grande. Então, nós vamos pegar esse pessoal, depois que eles fizerem a capacitação, e vamos colocar ele no treinamento. Aí o presidente chegou para mim e falou: olha, então tá beleza, tá, a ideia sua é boa, tal, só que é o seguinte: amanhã eu vou disponibilizar um RTG só para você treinar. Eu falei: muito obrigado, eu agradeço demais o senhor, mas eu também concordo com o senhor, concordo. Se eu tiver um equipamento e 20 containers de 20 e 20 containers de 40, eu faço lá as pilhas solteiras, eu faço isso, eu faço aquilo, não precisa de simulador. Concordei com ele, mas vamos fazer o seguinte: vamos apostar um almoço. Vamos apostar um almoço com o senhor, que amanhã o senhor não vai ter esse terminal, esse RTG. Eu estou apostando com o senhor. Não, mas quem manda aqui sou eu. Vamos apostar um almoço?
apostar. Ele apostou? Postou e perdeu. No outro dia ele, não, mas João, você não vai conseguir com Tânia, porque você não consegue, como é que você vai pegar com Tânia? Explicaram o inexplicável, né? Eu falei, cara, não tem, né? Chegou no outro dia, ele me ligou, eu falei, não tem jeito. Mas sabe uma coisa, João, você fala assim, e é de coração mesmo, né? Toda vez que eu converso com você, eu aprendo bastante, e além de aprender, francamente falando, você encoraja as minhas convicções. Não. E aí eu vou te dizer o porquê. Você está falando, né, de ele falou, a coisa não aconteceu, eu avisei ele e tal, enfim. E é muito engraçado, né, que as pessoas, muitas vezes no começo, né, da minha trajetória aqui dentro do Grupo Tribuna, elas me falavam assim, poxa, Maxwell, você vai lá mostrar a operação portuária e está discutindo também, às vezes com o ministro, está discutindo aqui. Cara, são duas coisas muito distintas, né, muito separadas. Eu falei, não. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aqui é tomada de decisão de mesa, né? Quando você toma a decisão na mesa, você tem que saber o impacto na operação. E eu preciso estar lá na operação. Eu preciso saber como é que é um dia a dia do guarda portuário, né? Como é que funciona ali. Eu preciso conhecer o dia a dia de um operador de STS. Que inventaram uma palavra agora para isso, né? Não, qual? Vamos lá, vou aprender mais uma. Não é de agora essa palavra, mas é Gemba. Se você olhar na internet lá, você vai ver Gemba é uma palavra em japonês que quer dizer que quando você conhece as coisas na raiz, que você tem que conhecer isso, que eu tenho isso e aquilo. O Gemba, para mim, é um avô meu que uma vez chegou para mim e falou assim, João, se você quiser ser chefe de alguma coisa, você primeiro tem que saber fazer. Para depois você ser chefe de alguma coisa. Né? Meu avô era dono de uma oficina mecânica lá em Cornélio Procópio. Deixa eu fazer uma brincadeira, posso? Pode. Vou fazer uma brincadeira, vou cortar o João aqui. Quantos alunos mataram o balanço de primeira como eu? Não, foram poucos. Mas você não pode ser. Você não pode levar. Não, eu matei o balanço. Você matou, mas você não pode ser colocado nisso daí, porque você já visitou. E a primeira coisa que você aprendeu lá com os operadores foi matar o balanço. Não, mas eu achei engraçado o dia que eu tava lá na tua empresa, um monte de gente tava olhando lá, né? E eu fui matar o balanço, todo mundo tava achando que não ia acontecer. E eu matei o balanço. Mas é exatamente isso. É comum você, quando vai visitar a porta fora do país, é comum você chegar, se apresentar para um diretor, olha, meu nome é tal, fulano de tal. Eu faço questão que quando eu vou me apresentar, eu me apresento como operador de equipamento. Eu falo assim, olha, meu nome é João, eu fui operador de equipamento, trabalhei no trabalho portuário. Quando eu falo isso, o diretor chega para mim e fala assim, rapaz, eu trabalhava no gate. E por que não sei o que lá? Aí começa a relembrar. Porque lá fora é a coisa mais comum do mundo uma pessoa diretora de operação, um CEO, ter começado no terminal como operador de gate. Sim. E aí ele foi devagarzinho, aí lá é uma diferença, né, fora do nosso país, que é a questão da qualificação, né? Sim. Aí a pessoa foi se qualificando, foi se capacitando, foi treinando, até chegar a ser um diretor, né? Eu sempre brinco com os operadores. Os pessoal muitas vezes, eu vou ministrar treinamento, eu falo para os caras, é o seguinte, vocês querem ser chefe alguma vez, né? Líder, né? Hoje em dia, né? Líder, né? Você quer ter uma função de liderança e tal. Primeira coisa, você tem que imaginar que ser líder é muito difícil, né? Então, você tem que pensar bem em ser líder. Agora, eu quero ser líder. Pô, legal, você vai querer ser líder. Primeira coisa, faculdade. Segunda coisa, inglês. Se você não tiver faculdade nem inglês, você não vai ter um cargo de liderança. Você vai morrer operador. Ponto. Então não adianta você ficar discutindo comigo, porque o meu chefe, ele não sabe isso, não sabe aquilo. Cara, ele, né, ou por oportunidade, ou por família, né, ou por alguma coisa ele foi estudar, né, que aí
Depende, né, de um país que nem o nosso, que deveria todo mundo ter oportunidade, né? As pessoas não... Que eu acho que é isso, que independentemente Mas muitas vezes, disso... João, será que não existe a oportunidade e as pessoas também não têm o interesse, né? Porque é bastante complicado, até porque a gente está vivendo um momento, e aí eu queria trazer esse teu conhecimento, né? Você falou em funções repetitivas, né? Que a pessoa acaba ficando cansado, enfim, de exercer várias funções repetitivas. E no mundo, né, isso é uma tendência global e está acontecendo no Brasil, tudo que é função repetitiva está sendo mecanizado, né? Isso dificilmente não vai acontecer. Com certeza. Né? Como é que você está olhando a capacitação nesse sentido, né? Exatamente. Você tem as trilhas, o operador, um operador de STS, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir automatizar o operador. Tudo bem, você pode ter ali as câmeras, mas a inteligência do ser humano você vai ter que ter, porque muitas vezes você vai ter um problema de posicionamento de container, que o algoritmo não vai resolver, ou ele vai resolver da forma que não é a forma adequada. Hoje em dia tem a operação remota. A primeira coisa que precisa ter, isso aconteceu com a lei 8.630, quando ela veio aqui no país já há bastante tempo, ela foi feita em cima de uma necessidade da OIT, a Convenção 137 e a 152, se não me engano. Então, nessas convenções, a Organização Internacional do Trabalho, ela sugeriu para os países assinantes, falando assim, olha, vai haver uma automação no setor portuário, então o governo, né, ele tem que ter um olhar para a capacitação. Né? Uma das vertentes da lei é essa. Porque esse processo de modernização do porto não é uma coisa exclusiva do nosso país, né? Se você vai em todos os países, na década de 1950, foi nos Estados Unidos, na Europa 60, 70, quer dizer, e os equipamentos, quando você estuda, né? Por isso que é bom estudar. Quando você estuda lá e vê o nascedouro do guindaste, o guindaste na Idade Média, lá nas pirâmides, como é que eles faziam, chega uma hora da Revolução Industrial. Sem dúvida, que eles fazem o primeiro guindaste hidráulico. Aí, se você olhar lá, você vai ver que o guindaste hidráulico, ele tá se não me engano, no Porto de Londres. Foi feito na Inglaterra, mas eu não me recordo agora qual porto que foi. Mas é num porto. Então, a primeira coisa que eles fazem com o guindaste, mais moderno que existe, ele põe no porto. Por que ele põe no porto? Porque quanto mais rápido você movimentar a carga dentro do navio, mais o navio vai girar, mais a coisa vai funcionar. Então, tudo que tem de modernidade, a gente passa para o porto. Agilidade, eficiência e produtividade. Exato. Tudo no porto. Então muitas vezes as pessoas... Então, essa visão sistêmica, que aí começou a ter a cobrança da pessoa de ter essa visão sistêmica, ela só vai ter essa visão sistêmica com a trilha. Então, eu queria entrar nisso. Qual a trilha mais procurada hoje sua? Hoje, o que é a trilha, né? Hoje a gente tem... A gente deu 1 milhão de volta aqui, não falamos do que é a trilha ainda. Né? A trilha nossa, sim. Nós temos uma que a gente chama de trilha básica, que é a primeira capacitação que a pessoa tem, né? Que é a capacitação de trabalhador portuário, onde ela tem a base do que é o porto, o que é uma estiva, o que é um ISPS Code, ela tem aquele processo normal. Depois ela tem a estivagem técnica, a carga perigosa, que é um negócio muito sério. Sem dúvida. Que as pessoas têm que ter um conhecimento absurdo para não acontecer o que andou acontecendo aí com alguns vazamentos de container que teve, e ao invés da pessoa chamar alguém que entendia, jogou água em cima e explodiu o container, né? Sim. Para não ter isso daí, as pessoas têm que ter capacitação. E a gente também utiliza o trabalho em altura também como um requisito básico. As NRs. As NRs, tudo tem a ver, né? Você tem a ver as NRs, você tem a ver as normas, tudo isso, o intuito o que é? É você capacitar a pessoa para ela entender como é que funciona o negócio e para ela entender para ela não se expor ao perigo, né? É o risco, né? Ela tem que entender isso. É muito esclarecedor, porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, Marcelo, eu quero trabalhar no porto. Né? Eu falo, tá, e o que você quer fazer no porto? Né? Você quer trabalhar numa área administrativa? Você quer trabalhar numa área operacional? Perdão.
em qual área você quer trabalhar. Você quer entrar na área operacional, alguns cursos, obrigatoriamente, você tem que ter. Você tem que ter conhecimento, né? Para você estar capacitado para poder pleitear uma determinada vaga, né? Aí eu volto naquele ponto, João, se você me permitir, de que as pessoas querem entrar no porto, mas elas não investiram na carreira dela para entrar no porto. E aí estão aguardando que a empresa faça esse investimento. Muitas vezes... É uma dicotomia, E muitas vezes a pessoa não se atualizou e não está enxergando que o mundo mudou. Então, ela está ainda naquele pensamento que não, eu vou esperar a empresa me contratar, para depois ela me contratar, que ela vai me dar o treinamento, a capacitação. E, na verdade... Quantos navios já atracaram aí nesse meio tempo? Exatamente, porque acontecia isso, né? Muitas vezes a gente era... a maioria do nosso serviço era assim. As empresas contratavam a gente e falavam, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pegar os ajudantes e vou passar os ajudantes agora para ser operador de empilhadeira de pequeno porte, se fosse o caso. Ou vou pegar os auxiliares de planner e vou fazer com que eles sejam planners, e assim por diante. Era normal acontecer isso. Isso era normal. Hoje em dia, o que a empresa quer? A empresa quer um cara. Mas a pessoa que vai fazer uma trilha, dificilmente ela vai entrar para trabalhar num portainer. Eu concordo com as pessoas. Eu falo, cara, dificilmente você vai logo de cara ser supervisor ou operar o top de linha. Você não vai chegar e fazer uma faculdade, vai fazer uma trilha nossa lá e você vai sair de lá para ser gerente. Não vai ser muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil, mas João. O 0,01%. A área operacional, né? A área portuária tem uma complexidade muito grande. Muito grande. A pessoa tem que ter bagagem. Tem que ter bagagem. Eu revelei outro dia aqui, eu comecei sendo caixeiro. Né? Fazendo anotação. Muita gente fala assim, poxa, Marcelo, como é que você conhece de Porto? Eu falei, cara, você precisa ver minha história que vem lá de trás, né? Quanto barro a gente amassou dentro do Tecom, né? Não era nem Santos Brasil como é hoje em dia, mas eu ia pro Tecom, pegava aquela catraia para atravessar lá pro outro lado, dia de chuva. E aí isso te dá base, isso também te dá conhecimento. Com mas certeza. você tem que investir na sua carreira. Mas hoje em dia você tem que, além de ter esse conhecimento, você tem que ter o certificado, você tem que ter o conhecimento formal. Óbvio. Que era a diferença, né? Então, principalmente os técnicos, as CNRs, se estiver dentro de uma área operacional, carga perigosa, dentre outros. Muitas vezes eu vou ministrar treinamento assim, gosto muito, eu falo isso para o pessoal mais antigo, tal. O pessoal diz, pô, João, mas eu conheço um operador que não sabe ler e escrever. Eu falei, também, eu conheço também. Agora é 1 em 1 milhão. Agora, se você pegar esse cara que é um operador que não sabe ler e escrever, modo de falar, ler com dificuldade, etc. Eu respondo de outra forma. Eu também conheci o melhor jogador do mundo, né? Mas foi e único, né? Único, exato. Então, muitas vezes a pessoa assim, a gente tem que ter o raciocínio da média, né? Em média, aquele que tem uma faculdade tem um raciocínio mais lógico do que aquele que não tem uma faculdade. Claro. Na média, aquele que tem uma carteira CNH de caminhão, ele tem uma percepção de risco melhor do que aquele que não tem uma carteira de caminhão. Mas eu conheço um motorista de caminhão que é horrível. Tudo bem. Eu conheço um cara que tem faculdade que não sabe fazer regrinha de 3. Tudo bem. Agora, na média, né? Na média, então a gente tem que sempre pensar na média. Então, hoje, o que a empresa quer? A empresa quer, muitas vezes, a pessoa pega e faz uma trilha, e então ela faz empilhadeira de pequeno, empilhadeira de grande, RTG, STS, guindaste de bordo, faz todo esse tipo de coisa. E quando ela vai lá na empresa, a empresa olha o currículo dela e fala, opa, esse cara aqui, ele tem várias capacitações. Então, eu vou pegar ele para trabalhar na burrinha, na empilhadeira pequeno porte. Só que eu já sei que ele tem capacitação para RTG, eu já sei que ele tem capacitação para STS, eu já sei que ele tem interesse. Olha que coisa interessante. Então, você está tocando num ponto onde a empresa está olhando para diminuir o turnover dela. Mas claro. Né? Então, eu acho, de novo, você foi muito feliz nessa tua colocação, e eu acho que esse é um dia muito especial, porque está sendo muito esclarecedor para muita gente. Mas, João, infelizmente está chegando ao final
do nosso programa. E aí eu quero usar esse tempo para trazer duas situações que para mim são muito especiais. A primeira, eu gosto e quero muito ajudar as pessoas, né, a se qualificarem, a estarem Claro. dentro do setor portuário, porque eu acho que eu, de alguma maneira, dentro desse meu universo, né, que eu considero ser muito pequenininho, eu acho que eu contribuo também para o desenvolvimento do setor portuário. E aí eu preciso te perguntar, uma dica, qual trilha, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a minha NR, eu já fiz o meu curso de cargas perigosas, eu tenho uma base técnica do que é o setor portuário. Operacionalmente falando, dica, como é que eu começo? Eu cheguei lá na tua empresa, eu me matriculo no quê? O que que eu faço para começar a trilhar? Eu quero investir na minha carreira. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que é, né? Só existe vento favorável para quem sabe onde vai, né? Já Exato. dizia Sêneca, né? É verdade. É um ditadinho que eu acredito muito. Então, a pessoa primeiro, ela tem que ver qual é o perfil dela. Eu sempre falo isso para as pessoas. Olha, você tem um perfil operacional? Tenho. Você gosta de dirigir, você tem uma carteira de motorista e tal, então cai para a questão de operador de máquina. Você já tem aquele perfil, mais um perfil administrativo, você já vai cair, a gente tem as carreiras operador e as carreiras controlador. Então, você pode cair para o controlador, você fazer um curso de conferente, você faz um curso de interpretação de plano de carga, você já vai cair mais para a área administrativa, que também não deixa de ser uma área operacional. Claro. Aí, o que a pessoa tem que ter consciência, e que eu sempre falo para as pessoas, a partir do momento que você faz a trilha, quando você a gente agora está numa fase, né? A gente notou uma falha muito grande nas pessoas, por exemplo, na confecção de currículo, no modo, a gente já fez vários processos de recrutamento e seleção. Aqui em Santos, todos os processos da Embraport, antiga Deep World, da Libra, da Santos Brasil, da Ecoporto, todo esse pessoal aí que antes... Foi sempre a gente que fez. E a gente veio encaminhando com vários problemas e esse ano, em 2023, a gente vai oferecer uma solução, que é aquela solução das pessoas que fizerem as nossas trilhas, elas vão receber uma série de treinamentos, desde como fazer um currículo, desde como se portar numa entrevista, desde de saber falar, né? Muitas vezes a pessoa se perde por questões de não ser clara, né? A gente muitas vezes a gente já passou por muitas situações, né? E uma vez eu estava... As pessoas são muito prolixas, né? Falam, dão uma volta gigante. Né? Uma vez nós estávamos lá no Sul fazendo o processo da Portonave, que era um processo muito... E eu estava passando, aí passou um rapaz, não, é o seguinte, eu sei operar o MHC. Aí eu não resisti, cara, eu falei assim, poxa vida. Aí eu cheguei para ele e falei, meu amigo, aonde você opera MHC? Não, porque eu opero MHC, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, mas eu queria saber aonde você trabalha no MHC. E o que ele primeira respondeu? Coisa, não, aí a primeira coisa que eu perguntei para ele, primeira coisa, você é arrumador? Você é capatazia? Você tem registro no ógimo? Aí ele, o que é isso? Eu falei, bom, então, você está mentindo. Porque você não pode operar um MHC se você não tiver um registro no ógimo. Você tem regras, né? E segundo, eu não te conheço. Quem treinou todos fui eu. Então, cara, aí nós fomos descobrir que ele era guarda de patrimonial ali de Itajaí. Eu falei, cara, não mente, cara. Não mente. Chega aqui e fala, olha, eu fiz lá uma capacitação. Não necessariamente você precisa fazer capacitação no Incatep, você tem várias escolas ótimas aí no país. Mas você seja sincero. Sim, fala, olha, o que a gente busca, né? Eu fiz uma capacitação, eu não tenho condição de assumir o trabalho, eu vou precisar que vocês me deem um treinamento interno, né? Que eu não tenho condição de operar
logo de cara. E essa transparência muitas vezes pode te dar É o que a empresa oportunidade. quer. Sim. É o que a empresa Você quer. falou uma coisa verdadeira, né? Eu falo isso até no meu livro lá. Cuidado com o que você publica nas suas mídias sociais, né? Sim, Porque as empresas hoje estão perfeito. contratando, olham até as tuas mídias sociais. Mas Né? é Então, claro, e muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, a pessoa, se ela está mentindo para mim, né? Como ocorreu aí em todos esses governos que a gente vê aí, né? O cara mentir currículo, o cara ser né, ministro da Educação e mentir. se você me permitir uma passagem, né? Você está falando de currículo. Em certa oportunidade eu fui entrevistar uma pessoa e obviamente o idioma era importante dentro dos meus negócios, né? O inglês. A gente trabalha aí com empresas fora do país, o inglês é importantíssimo. Essencial, e aí tava no currículo lá, o RH me mandou, tava em inglês fluente, tava lá no currículo da pessoa. Aí a pessoa entrou na minha sala, eu tô contando essa passagem, né? Porque vai ao encontro do que você tá dizendo. Aí eu perguntei pra pessoa em português, né? Eu falei assim, você tem inglês fluente? Ele falou, tenho. Eu falei, a gente pode fazer a entrevista em inglês? Ele falou, não. Ninguém me avisou que a entrevista ia ser em inglês, eu não me preparei. Eu falei, inglês é inglês, né? A língua é igual ao português. Enfim, faz parte do que acontece. João, eu preciso encerrar, o papo tá muito bom, eu quero fazer outra, mas eu quero encerrar de duas formas. Primeiro, muita gente assiste, muita gente quer fazer o treinamento. Eu quero provocar aqui. Muito obrigado pela... Quantos % de desconto a nossa audiência tem para fazer uma trilha lá na Incatep? Com certeza. Eu quero, porque eu gosto de ajudar, eu falo. Não, a gente já vou pedir uma produção, coloca o site aqui da Incatep. Isso, a gente trabalha, né? Chegou lá, falou, eu fui lá, vi você lá no Porto 360. Já tem 20% de desconto, pode colocar aí. Tá aí, ó, o João falou 25% de desconto, não foi 25? Pode o João falou 25, tá, ouviu aí, produção? Um quarto de desconto. 25% de desconto nós conseguimos para você aí, ó. Não vai se capacitar se você não quiser. João, para finalizar, queria muito te agradecer. Eu sempre costumo dizer, né? Os bons projetos vêm de mentes muito criativas e muitas vezes são projetos disruptivos. Eu tenho um projeto que eu gosto muito, chamado Porto 360, O Desafio. Mas mais do que a gente ter boas ideias, né, eu sempre costumo dizer que sempre tem que ter pessoas que acreditem nas nossas ideias. E você fez parte desse projeto, um projeto bonito que a gente treina, capacita, né, e a Incatep veio junto conosco. Então eu queria aqui publicamente agradecer essa parceria que você tem, não só com o Porto 360, mas a amizade comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe que eu já comentei isso com você, você faz aquilo que é o correto, né? Que é ir lá mostrar para as pessoas que o Porto é um lugar de trabalho como outro qualquer, que no Porto, e como em qualquer área, você tem pessoas ruins e pessoas boas, né? Eu sempre costumo comentar, não tem aquele médico monstro lá que fazia um monte de coisa. Exato. E você vê na televisão todos os dias pessoas com... Então, não é só no Porto que tem pessoas ruins, tem pessoas ruins em qualquer lugar. Então, a gente não pode generalizar. A maioria das pessoas que trabalham no Porto são pais de família, são gente boa pra caramba. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas. E quando você passa o Porto, que você mostra... Eu mesmo já tive em casa mesmo, a minha mãe mesmo comentando comigo, eu vi aquele programa, nossa, mas como lá é tudo limpinho, porque as pessoas acham que o Porto é aquela... Porque na maioria das vezes, quando se fala de Porto na televisão, em qualquer filme, é sempre aquela... Qualquer filme que você vê, né? Tem um filme do Steve Seagal, que estão traficando não sei o que lá no Porto de Nova York. É tudo no Porto. É tudo no Porto. Tudo de ruim que acontece tudo que acontece em qualquer filme é tudo no Porto. Você pode notar isso, que meu amigo, precisa parar com isso. Preciso mesmo encerrar. Não, eu que agradeço. O papo foi muito bom. Quero que você volte aqui. Não, eu que agradeço. De coração, para que você possa realmente exercer esse papel que você tem, João, que o Porto reconhece, que é de capacitar essa nova geração que está chegando dentro do setor portuário. Além do que aquela que lá já está. Perfeito. Mas principalmente essa que está chegando, né? Você tem uma responsabilidade muito grande e você sabe disso, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado você. Vou te cumprimentar tudo, aqui, obrigado. Porque eu sou um admirador do teu trabalho. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.